Pessoal, boa tarde. Então, mais uma aula de máquinas elétricas 2 para hoje, 16 de maio. Então, na última aula eu passei o básico para vocês sobre máquinas CC, né, de corrente contínua. Hoje vamos dar continuidade aqui. Então, nosso tema vai ser configurações da máquina de corrente contínua. Então, nosso objetivo geral é identificar as principais configurações da máquina CC. Nosso objetivo específico é calcular parâmetros para geradores e motores na configuração série paralelo. Então vamos verificar aqui as principais configurações, né? Quais seriam? Vamos focar hoje então como específico o circuito para uma máquina em série, né? Com circuito de enrolamento de armadura em série com o campo e em paralelo, armadura e campo. Quando eu digo máquina, a gente sabe que eu posso estar lidando com motor ou com gerador, né? Visão geral que eu já tinha apresentado na última aula. Então, gerador e motor, eles apresentam a mesma constituição, né? Muda apenas a aplicação, a natureza da potência de entrada e potência de saída, né? Um elétrica, outra mecânica. O gerador entra mecânica, sai elétrica, enfim. Eles têm basicamente a mesma constituição. Então, eu tenho a carcaça, né? O estator fica fixo. E o induzido rotativo está lá dentro, né? Seria no caso o nosso rotor. Classificação do gerador CC, né? Eu posso ter algumas classificações diferentes. Posso não, eu tenho, né? As mais convenientes aqui são gerador com estação de campo independente, gerador com estação de campo paralelo, gerador com estação de campo em série e gerador com estação de campo composta, né? Cada um deles vai ter um comportamento diferente, né? Logo, cada um tem um circuito diferente, onde eu posso equacionar as grandezas de forma diferente, né? Então, além dos conceitos aqui de máquina CC, das fórmulas, a gente vai ter que usar conceitos aí de circuitos elétricos, né? Então, alguns exemplos aqui para gerador. Então, aqui eu tenho a representação de um gerador de corrente contínua com enrolamento de campo, né, RF, LF, em série com enrolamento da armadura, LA, RA. Por que é uma resistência e uma indutância? Porque é uma bobina, né? Tem a resistência do fio e a indutância porque ela está enrolada. Como é um gerador, né, eu tenho a tensão sendo gerada aqui na armadura. E aí eu tenho aqui o VT, que seria a tensão de saída para a carga, né? Tensão de saída porque é um gerador. Então esse aqui é o da estação de campo em série. Aqui do lado eu tenho um gerador com estação de campo em paralelo. Então, de novo, eu tenho a tensão sendo gerada aqui, né? Aqui eu tenho enrolamento da armadura, só que agora eu tenho enrolamento de campo em série, né? Porque LF, RF, field é campo, né, em inglês. Então aqui em paralelo também tem a tensão na carga, né? Então nessas duas possibilidades aqui, percebe que a tensão de saída ela vai para uma carga, né, porque trata-se de um gerador. Classificação do motor, né? Da mesma forma eu posso ter classificações diferentes. Motor com estação independente, motor derivação, motor série e motor de estação composta. Exemplos aqui então. O circuito, né, é basicamente o mesmo lá do gerador, porque como eu disse, tanto o gerador como o motor, eles são basicamente a mesma coisa, né? É a mesma constituição. A diferença é que como é um motor, aqui onde tinha carga lá no gerador, eu tenho uma fonte CC agora. Porque o motor ele vai ser alimentado. Mas eu tenho enrolamento de campo ainda em série aqui com enrolamento da armadura, né? E aqui eu tenho a tensão da armadura, que a gente também pode chamar de força contra eletromotriz, né? Então essa é a diferença, que eu tenho uma fonte CC. Aqui mesma coisa, né? Onde eu tinha lá o gerador com estação em paralelo, eu tenho da mesma forma enrolamento de campo em paralelo aqui com o enrolamento da armadura, né? Também tem a tensão de entrada sendo uma fonte aqui CC, né? A diferença é que o motor a gente chama nesse caso de motor derivação. Não tem nada mais a ver com
excitação de campo em paralelo, né? No circuito é a mesma coisa, mas o nome já é outro. Equações para a máquina CC, conforme a gente já tinha visto, todas elas valem aqui. Então vale essa aqui da tensão na armadura, né? Constante da máquina, fluxo, velocidade angular. Isso aqui para converter velocidade em RPM para angular. Tem essa do torque, né? Torque é K vezes φ vezes a corrente de armadura, também vale, né? Enfim. E também vale essa ideia aqui da potência mecânica igual a potência elétrica, porque a gente está lidando com uma máquina CC ideal nos nossos equacionamentos, né? Então é a IA igual a torque vezes ômega, aqui potência mecânica, aqui potência elétrica. Algumas referências, né? Então essa é a base para hoje.